Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 22ª aula de Álgebra 1. Nessa 22ª aula, a gente vai fazer os pré-requisitos, para poder falar na próxima aula do Teorema Fundamental da Aritmética. Tá? Então, essa aula é dedicada a falar de números primos entre si e algumas propriedades. Tá bom? Então, vamos à nossa aula. Bom, então nessa aula a gente vai começar a falar de números primos e outras propriedades. Mas o que é um número primo? Bom, o número primo é um número inteiro, tá? P maior do que 1, que os únicos divisores deles é o 1 e ele próprio. Então, vamos ver a definição formal. Dizemos que P é um inteiro, P maior do que 1, é um número primo quando 1 e P são seus únicos divisores. Então, já definimos que vem a ser número primo. Bom, número inteiro que não é primo, maior do que 1, a gente vai chamar de número composto, que é a segunda definição. Dizemos que A pertence a Z, A maior que 1 é um número composto quando A não é primo, ou seja, ele possui mais divisores do que o 1 e ele próprio. Tá bom? Exemplos, vejamos, números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Repare, o 2 é o único número primo que é par. Números compostos 4, 9, 25, 49, 121, 360, etc. Tá? Isso aí são tudo exemplos de números compostos. Tá? Então, tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos observações. Vamos às nossas observações, já vejamos. O número não é primo nem composto. Tá? Repare que a definição aqui, P é maior do que 1, A é maior do que 1. Tá? Então, ele não vai ser nem primo nem composto. Tá? O número 2 é o único número primo que é par. Tudo bem? Bom, vamos agora então definir o que vem a ser inteiros primos entre si. Tá? Então, você tem dois inteiros e vamos dizer que A e B são primos entre si quando o MDC de A e B é igual a 1. Ou seja, o maior divisor comum entre A e B só pode ser 1. Só tem um comum divisor. Tá bom? Então, a esses números a gente vai chamar de primos entre si. Ok? Tudo bem? Vejamos os próximos exemplos, os exemplos. Então, aqui os exemplos, o 2 e o 3 são primos. Tá? Mas você observa que eles não têm múltiplos entre si, não tem divisores comuns, exceto 1. Então, 2 e 3 são primos entre si. Se você pegar o 6 e o 7, também, MDC entre 484 e 1521. Também são, calcular o MDC aqui, você vai ver que são primos entre si. Tá bom? Então, ó, fizemos um resultado muito importante. Tá? Esse aqui, ó, é uma caracterização dos números primos. Dos números primos, não, perdão. Uma caracterização dos números que são primos entre si. Então, sejam A e B inteiros, não simultaneamente nulos. Então, A e B são primos entre si. Se somente se existe uma combinação linear de A e B dando 1. Tá? Então, existem x e y pertencentes aos inteiros, tais que a x mais by é igual a 1. Como é que a gente vai demonstrar isso? Isso é uma caracterização. É um se somente se. Uma ida e tem uma volta. Então, ó, primeira coisa, vamos supor que sejam primos entre si, temos que demonstrar que a combinação linear de A e B, existe uma combinação linear de A e B dando 1. Tá? Vejamos. Suponha que A e B são primos entre si, ou seja, que o MDC de A e B é igual a 1. Pelo teorema da existência e unicidade para o MDC, lembra dele? Vamos voltar lá, aula 20, que é esse aqui, ó. Teorema, vamos ver, opa, aqui, aula 20. Existe um único MDC, que é a combinação linear, tá vendo? AX mais BY. Então, voltando agora, então aqui, ó, você tem
existe pelo teorema de existência e unicidade para MDC, existe x, y que pertencem aos inteiros, tais que ax mais by é igual a MDC de AP, mas o MDC de AB é igual a 1, então acabou. Pronto, mostrar A e B. Como mostrar a volta? Então, reciprocamente, suponhamos que existe x, y pertence a Z inteiro, tais que ax mais by é igual a 1. Se D é o MDC de AB, então D divide AX mais BY. Lembra que se D é o MDC de AB, então D divide a combinação linear entre A e B. Qualquer combinação linear. Então D divide AX mais BY. Mas AX mais BY é igual a 1. Então D divide 1. Mas se D divide 1 e D é positivo, D só pode ser 1. E aí acabou. Mostramos que o MDC entre A e B é igual a 1. Tudo bem? Vamos para a próxima? Agora a gente vai fazer alguns resultados. Tá? Esses resultados serão importantes quando a gente começar a falar do teorema fundamental da aritmética na próxima aula. Tá bom? Então vamos guardar esses resultados, tá? E quando a gente precisar, a gente vai lançar a mão deles. Tá? Então, ó, proposição número 1, seja P um número primo. Se P não divide A, então A e P são primos entre si. Se você tem um número primo que não divide o número A, pode ser composto, é um número primo, é um número A. Eles vão ser primos entre si. Então, observe como eu vou demonstrar isso. Então, ó, seja D igual ao MDC de A e P. Tá? Então, modo padrão. D igual ao MDC de A. Logo, o que eu posso afirmar? Como D é o MDC, então D tem que dividir A e D divide P. Tudo bem. D divide P. E como P é primo, então eu tenho duas possibilidades para D. D é 1 ou D é igual a P. Uma vez que P é primo. Tá? Tranquilo? Como P não divide A, ó, segue que D é igual a 1. De fato, com efeito, né? Se você fizer D igual a P, então D igual a P, então P divide A, mas P não divide A, absurdo. Então logo D tem que ser igual a 1. Tudo bem? Pois D divide A. Ok? Logo o MDC de AP tem que ser igual a 1. Ou seja, se P não divide A e P é primo, então A e P são primos entre si. Ou seja, o MDC entre esses dois números vale 1. Ok? Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Bom, vamos lá. O próximo resultado, ele vai dizer o seguinte, ó. Se A divide o produto BC e o MDC de AB é igual a 1, então A divide C. Ok? Como é que demonstra isso? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se eu sei que o MDC de AB é igual a 1, então existe. Novamente, vou lançar a mão do teorema de existência e unicidade para o MDC. Então, existe uma combinação linear de AB que dá 1. Existe XY, tais que AX mais BY é igual a 1. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa expressão aqui. Ó. Eu vou multiplicar isso aqui em amarelo por C. Então, vai ficar o quê? ACX mais BCY igual a C. Tudo bem? Tranquilo? Repare uma coisa. O A divide AC. O A divide BC. Por hipótese. Então, A tem que dividir quem? C. É isso que a gente vai escrever agora. Como A divide AC e, por hipótese, A divide BC, então temos que A divide AC, X mais BCY, que é igual a C. Então, o A divide C. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Logo, o A divide C. Vejamos agora. Ó. Vamos para o próximo resultado. O próximo resultado é um corolário. O que diz esse corolário? Então, se
P divide AB, P', então P divide A ou P divide B. Se você tem um primo, que você sabe que um primo divide AB, então ou ele divide o primeiro fator ou ele divide o segundo fator. Simples. Suponha que P divide AB. Como P é primo, temos dois casos a considerar. Então, ó, o P divide A ou o P não divide A. Esses são os dois casos. Mas se o P divide A, não há o que demonstrar, porque a tese do resultado é baseada em um conectivo ou. Então, se um for verdade, acabou. Agora, digamos que P não divide A, que é o segundo caso. Pela proposição 1, a gente sabe, se P não divide A, então MDC entre P e A, sendo P primo, tem que ser 1. Então, eles são primos entre si. Mas se eles são primos entre si, segue da proposição 2, que é, vamos para a proposição 2, vejamos, a proposição 2, que se divide o produto, e eles são primos entre si, então ele divide necessariamente o C, né? A divide C. Aqui nessa situação aqui, quem está fazendo o papel do C é o B, tá certo? Então, o MDC de P e A, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? P divide AB, o MDC de P e A é igual a 1. Então, ó, pela proposição 2, então P tem que dividir, ó, tá vendo? P divide AB. E o MDC entre P e A é 1, eles são primos entre si. Então, P necessariamente tem que dividir B. É esse ponto, ó, tá vendo? São essas duas condições, ó. Tá vendo? Vou até marcar aqui para a gente poder frisar isso aqui. Tá vendo? Eu estou usando esse fato e esse fato aqui, ó. Tá vendo? Tá? Pela proposição 1, segue que P divide B. Pois, até é bom acrescentar aqui no final. Deixa eu colocar aqui. Pois, vamos ver. Vou colocar aqui. Pois P divide AB. Tranquilo isso, pessoal, tá? Então, o próximo resultado, ó, é um resultado que vai dizer o seguinte, ó, que todo inteiro composto, ele necessariamente vai possuir um divisor primo. Então, ó, seja A um inteiro composto. Considere o seguinte conjunto A. Esse conjunto é formado de todos os divisores de A, tá? Tirando fora o 1 e incluindo o A. Tá? Então, esse conjunto é um conjunto não vazio, porque ele inclui o A. Então, tá vendo? X divide A, menor que X, que é menor ou igual que A. Por ele ser menor ou igual que A, a gente sabe que esse conjunto é um conjunto não vazio, porque o A pertence a esse conjunto. Note que há diferentes vazios, pois o Azinho pertence a esse Azão. Bom, então estamos trabalhando com um subconjunto, tá? De quem? Do conjunto dos números naturais, tá? Ó, repara aqui que eu coloquei aqui o dia inteiro, mas eu vou botar aqui, ó, positivo, ou melhor, não negativo, né? Então, está em condições de aplicar o princípio da boa ordem. Então, A possui um elemento mínimo P, ok? Tá? Tudo bem? Mas aí também é desnecessário, porque a gente sabe que o X é maior do que 1, né? O X é maior que 1, maior que 0, positivo. Então também é desnecessário, mas vamos colocar aqui, deixar aqui. Primeira coisa que eu vou provar é o seguinte, ó, que esse P, que é elemento mínimo, ele é um número primo. De fato, suponhamos que P seja composto. Tá? Então, vou fazer uma argumentação aqui. Então, suponhamos que P seja composto. Então, existe um D que pertence aos inteiros, tal que, ó, vejamos, ó, tal que, vamos para a próxima folha, esse D é um divisor de P, tá? Estou supondo, ó, olha o que eu estou supondo. Suponhamos que P seja composto. Eu quero provar que P é primo. Tá? Então, D tem que ser menor que P e maior do que 1. D tem que dividir P. P pertence a A. Se P pertence a A, P
divide A. Repare, ó. Ó. Tá vendo? P, ó, cadê? Ele é o elemento mínimo P. A possui um elemento mínimo, então P pertence a A. Então, P pertence a A, implica que P divide A. Então, ó, dessas três condições aqui, ó, dessa, ó, de D ser totalmente menor que P, D dividir P e P dividir A, a gente conclui que D divide A. Ora, D divide A, D está entre 1 e P, certo? Então, o que eu posso afirmar a respeito de D? Olha a cara de D, do conjunto A. Ó, aqui, ó, ele não é, X aqui não é entre, não são os divisores de A? E olha agora o que temos. Tá vendo? P não divide A também? Então D divide A. Ora, então D pertence ao conjunto A. Mas D é estritamente menor que P. Mas P é o elemento mínimo. Absurdo. Uma contradição. Porque como D é o como P é o elemento mínimo e quando a gente construiu um elemento que é menor que o elemento mínimo, temos um absurdo aí. Logo, D pertence a A, o que é uma contradição devido à escolha de P. Tá certo? Tudo bem? Então, ó, tá vendo? Aqui. Então, todo inteiro composto possui um divisor primo. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, a gente demonstrou que o elemento mínimo desse conjunto A, ele é um número primo, tá? Que são os divisores de A. Tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Vamos avançando aqui, ó. Tá? Bom. Página aqui, opa. E agora a gente vai ao teorema fundamental da aritmética. Tá? Esse aqui vai ser a chave. Tá? Então, ó, olha o que diz o teorema fundamental da aritmética. Que todo número inteiro maior do que 1 pode ser escrito da forma A igual a P1, P2, PK, onde esses PI, onde I variando de 1 a K, é um número primo, são primos. Além disso, essa escrita é única, a menos da ordem dos fatores. Tá bom? Então, todas as ferramentas que a gente introduziu nessa aula foram para chegar a esse resultado. E esse resultado vai ser o resultado principal da próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.